Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Olha, eu não vou mentir pra vocês que às vezes dá desânimo de ver Fórmula 1. Dá desânimo porque eu, mais que eu ainda tenha 30 anos e seja considerado jovem, né, ainda, né, eu não consigo gostar de resultado manipulado. Não consigo, eu me recuso a acreditar nessas coisas, né? A, me recuso a essa mediocridade que a Fórmula 1 atual, infelizmente, se tornou, né? O cabelo tá todo bagunçado aqui, nossa. Acordei hoje em desespero dessa corrida e tal, né? Acordei muito mais tarde do que eu imaginava e tudo. Nem deu nem pra deixar o cabelo nem nada, enfim. Bom, vou primeiro falar os resultados aqui, com muito desânimo, né? Falar os resultados da corrida, e aí eu vou falar mais ou menos o porquê que eu encho o saco um pouco esse tempo de Fórmula 1. Vamos lá. Verstappen, assim, mas pelo menos a gente pode se contentar com uma coisa, né? Finalmente, um dos últimos recordes que essa pista tinha, o Verstappen superou, né? E acho que o Verstappen salvou essa corrida, né, na minha humilde opinião. Tá? Vamos falar aqui os resultados, depois eu vou falar aqui minhas opiniões aqui, minhas considerações de alguns pilotos aqui que eu gostaria de falar. Né? Verstappen vence a corrida, né? Norris em segundo, Piastri em terceiro, Leclerc em quarto, Russell em quinto, Hamilton em sexto, Albon em sétimo, Bortoleto em oitavo, Antonelli em nono, Hadjar em décimo, Sainz em 11º, Berman em 12º, Tsunoda em 13º, Lawson em 14º, Ocon em 15º, Gasly em 16º, Colapinto em 17º, Stroll em 18º, 19º Alonso e 20º Hülkenberg. Né? O Alonso e o Hülkenberg abandonaram a corrida. Né? O Hülkenberg nem chegou a iniciar a corrida. Ele fez só a volta de apresentação e a Sauber chamou ele para abandonar a corrida. Chamou ele para os boxes para abandonar a corrida. Você sabe que exatamente o que foi, não foi nem falar o que era. E o Alonso foi por causa de uma falha na suspensão enquanto estava disputando posições, né? Não sei o que foi que ocasionou, não sei, talvez ele foi em algum lugar que não devia e tudo e abandonou, né? Enfim. Vamos falar os resultados do campeonato. Bom, Oscar Piastri em primeiro com 324 pontos, Lando Norris em segundo, 293, Verstappen em terceiro com 230, Russell em quarto com 194, Leclerc em quinto com 163, Hamilton em sexto com 117, Alexander Albon em sétimo com 70, né? O Antonelli em oitavo, né, com 66 pontos, Hadjar em nono com 38, Hülkenberg em décimo com 37, Lance Stroll em 11º com 32, Alonso em 12º com 30, Esteban Ocon em 13º com 28, Gasly em 14º com 20, 15º Liam Lawson também com 20 pontos, Bortoleto em 16º com 18 pontos, Berman em 17º com 16 pontos, 18º Carlos Sainz com 16, Yuki Tsunoda 19º com 12 pontos, e o Franco Colapinto e o Jack Durham são os únicos que não pontuaram, estão zerados nos pontos. No campeonato de construtores, a McLaren está quase para fazer o triplo, né? Está quase para fazer o triplo de pontos com relação à segunda colocada, né? A McLaren está com 617 pontos. Quer dizer, não está tão triplo assim, né? Mas pode muito bem chegar a esse triplo aí, vai. Ferrari em segundo com 280, Mercedes em terceiro com 260, Red Bull em quarto com 239, a Williams em quinto com 86, a Aston Martin em sexto com 62, a Racing Bulls em sétimo com 61, em oitavo a Sauber com 55, em nono a Haas com 44 e em décimo a Alpine com 20. Bom, eu confesso a vocês que o Grande Prêmio da Itália foi até impressionante, principalmente ali nas primeiras voltas, né? Uma postura que eu gostei muito de ver, né? Acho que, para mim, principalmente do Leclerc ali com relação ao Piastri, né? Os dois ali estão na batalha digna, né?
uma batalha ali muito boa nas voltas iniciais, mas não dava outra, né? A Ferrari era um canhão de reta, mas era aquelas arminhas, né? Aquelas arminhas de brinquedo que você normalmente entrega para criança que tá lá na piscina e tudo, né? É a Ferrari em curvas, né? E não deu outra, né? O Oscar Piastri conseguiu fazer a ultrapassagem em cima dele e foi em riba, né? E ali na disputa ali entre o Lando Norris e o Verstappen deu uma forçadinha ali pro Lando Norris e tudo, cortou a chicane, né? Tudo, né? E aí foi obrigado a ceder posição pro Norris, e o Norris conseguiu a primeira posição, e o Verstappen, a partir daí, ele passou, cedeu a posição, mas logo depois voltou a ultrapassar. A Red Bull, cara, quer dizer, o Verstappen, não é o Tsunoda não, tá? A Red Bull hoje, lembrei muito daquela Red Bull de 2023 e 2024, assim, início de 2024, né? Uma Red Bull dominante, uma Red Bull uma Red Bull uma Red Bull muito competitiva. Eu arrisco dizer que é talvez o primeiro final de semana assim que a gente pode afirmar com convicção que a Red Bull foi o melhor carro, né? Porque a Red Bull o tempo inteiro com muito ritmo. O Verstappen estava completamente à vontade no carro, mesmo com algumas 20, 30 voltas ali com o mesmo pneu. O Verstappen ainda fazia a melhor volta, ele estava num ritmo alucinante, assim, sabe? Ele estava com a coisa completamente na mão, né? Todo mundo que optou pela estratégia de começar com pneus médios e terminar com pneus duros foi a estratégia acertada, né? E todos aqueles que largaram com a corrida, seja com pneus duros, indo para macios, finalizar a corrida com pneus macios, foi uma coisa completamente inútil. E é aí que entra a nossa querida McLaren, né? Que infelizmente, cara, olha, eu vou falar uma coisa muito sincera para vocês. Eu acompanho Fórmula 1 há muitos anos, sabe? Eu acompanho mesmo, desde pequeno, sabe? Por influência do meu irmão e tudo, né? Meu irmão Marcos, né? Que me influenciou muito quando eu era pequeno para ver Fórmula 1 e tudo, essas coisas. E eu juro para vocês que desde que me entendo por gente, cara, eu não me lembro ver uma disputa entre dois companheiros de equipe onde houve uma ordem de equipe para o líder do campeonato deixar o segundo colocado, que está em disputa pelo campeonato, deixar passar. Cara, assim, o enredo é o seguinte, né? A McLaren fez a McLaren, assim, a gente não pode generalizar de que a McLaren tem feito cagadas e todas as estratégias, porque a McLaren tem feito boas estratégias nas últimas corridas. Mas nessa, ela fez todas as cagadas que ela deixou de fazer nas outras corridas. Porque a Ferrari optou pelo tradicional, a Mercedes optou pelo tradicional e se deu mal por conta disso, né? Porque pararam o Russell muito cedo, né? Na verdade não deu tão mal assim não, mas enfim. E a McLaren, cara, o que ela faz? Ela resolve largar de pneus médios e vai até o limite. E o tempo todo perguntando para os seus pilotos se eles tinham como poder ir finalizar a corrida com pneus macios, né? Os dois falavam, não, acho que dá sim e tudo mais. E a gente vê que a McLaren, quer dizer, que a Ferrari, né, como já dito, que a Mercedes e a Red Bull, todas elas fizeram exatamente o certo. Viram que não compensava o pneu macio mesmo nas voltas finais. Isso se comprovou nas últimas voltas, né? E aí o que acontece, né? Nessa a McLaren chega no Norris, faltando umas 8, 9 voltas por final, e fala assim pro Norris o seguinte: ó, a gente vai chamar o Piastri para primeiro, e o Piastri, detalhe, se aproximando do Lando Norris, né? O Piastri fez uma corrida muito discreta assim até ali, né? Fazendo uma corrida muito discreta até ali, não estava conseguindo ter o mesmo ritmo do Lando Norris, mas ele estava aos poucos conseguindo alcançar. Tinha volta que ele estava meio segundo mais rápido por volta do que o Lando Norris. E aí a McLaren fala assim pro Lando Norris: ó, a gente vai pedir pro Piastri parar primeiro, né? Para defender a posição dele do Leclerc, que estava em quarto. Aí a McLaren parou o Piastri, e na volta seguinte ela parou o Lando Norris. Só que quando pararam o Lando Norris, a McLaren, né,
McLaren acaba com o pit stop dele, faz um pit stop lento só, e aí acaba que o Piastri acaba passando o Lando Norris nessa estratégia, né? E aí, cara, entra o meu desânimo dessa McLaren, né? Porque a McLaren chega no Piastri, que é o líder do campeonato, né? Ali ele poderia muito bem aumentar ainda mais, né? Mesmo que seja só por 3 pontinhos que seja, porque a disputa é entre segundo e terceiro, a distância no campeonato, porque isso é vital, né? Falta algumas corridas ainda e não está nada, por mais que o Piastri estivesse mais de 30 pontos à frente do Lando Norris, não é garantido que ele vai conseguir, né? Não é garantido que ele não precise mais vencer, por exemplo, né? Mas aí entra a postura desses dois aí, esses companheirinhos, desses amiguinhos que estão nessa disputinha amigável na disputa do campeonato. A McLaren chega no Piastri e fala assim, ó, é o seguinte, ó, a gente fez cagada na parada do Lando Norris, a gente está pedindo para você ceder posição pro Lando Norris e tudo mais, né? Sendo que antes da parada o Piastri estava tendo mais ritmo que o Lando Norris, né? E aí o Piastri na reta principal deixa o Lando Norris passar, né? E isso é 3 pontos a menos, né? Na distância dele pro Norris, né? Pode não ser muita coisa hoje, mas e no amanhã? Como é que vai ser, né? Então, assim, cara, eu critico muito essa postura, sabe? Dessa mania que tem, essa maldita papaya rules aí, né? Que essa maldita regra papaya e tudo aí. Cara, é um lixo isso, cara. Assim, é muito desanimador, porque a gente tá falando de 2 companheiros de equipe que estão na porra da disputa de um campeonato. E a McLaren ainda por cima ficou com cara de trouxa, porque ficou, mesmo tendo pneus macios no finalzinho, ela não estava conseguindo ter ritmo em relação à Red Bull do Verstappen. O Verstappen, inclusive, com pneus duros e com mais voltas, ele ainda conseguiu fazer a volta mais rápida de toda a história de Monza, né? Assim, ele conseguiu superar, inclusive, o feito do Barrichello, 1:21.0... Agora tem que olhar aqui, mas é 1:21.036, coisa assim, salvo engano. E assim, sabe? E aí, o que o Verstappen, que a equipe fala isso pro Verstappen, e o que o Verstappen fala retrata exatamente o que eu sinto e que talvez muitos fãs, assim, os fãs que são contra essa babaquice de regra de equipe, nessa maldita papaya rules aí, fala, só por causa de um pit stop? Só por causa de um pit stop lento? Gente, é uma disputa de campeonato. Esses caras não têm brio nem quando é uma disputa de campeonato. O Piastri pode se dar mal por conta desses 3 pontos que ele cedeu ao Lando Norris de graça. Eu entendo que a McLaren errou com o Lando Norris, né? Eu entendo, mas não vale a questão assim da competência do Lando Norris nessas horas, gente? A competência dele ultrapassar que seja na marra o Oscar Piastri. Então, assim, precisa de ordens de equipe, gente. Mais uma vez, ordem de equipe. Não tem uma corrida nesse ano, e no ano passado também, se a gente quiser considerar aqui, em que não houve ordem de equipe, gente. É por isso que eu sou completamente contra essa questão de ordem de equipe, porque é um resultado manipulado. É um resultado que não significa que o mais rápido está à frente do mais lento, como é o princípio de tudo. Onde os mais lentos ficam atrás daqueles que estão mais rápidos. Mas não existe isso na McLaren. E você pensa que o Piastri ficou de malzinho, ou o Norris ficou sem gracinha. Não. Na sala de pódio, que pra mim já é algo... Um monte de gente fala que aquilo lá é legal pra caramba. Pra mim já se tornou artificial aquilo lá, sabe? Eles sabem muito bem o que dizer ali, porque eles sabem que tem um cidadão filmando eles ali. Então eles vão dizer coisas ali manipuláveis, né? Aquelas coisas assim para alegar o públicozinho, né? Não é uma coisa assim, eles vão fingir surpresa e tudo mais. Eles vão ter emoções ali artificiais, né? Esquece que ali tem algum realismo na emoção desses caras.
Então, assim, cara, é uma batalha de dois amiguinhos. É esses dois aí que definem essa geração de pilotos aí que precisa dessas malditas ordens de equipe para sobreviver. Onde o justo, né? Ai, por causa de um pit stop lento. Gente, desculpa. No senso comum do dia a dia, tudo bem, mas a gente está falando de competição. Estamos falando do mais rápido estar à frente do mais lento. Ah, mas o Lando Norris foi mais rápido no quali. Ah, mas o Lando Norris foi mais rápido nos treinos livres. Beleza, mas não foi na porra da corrida. Quando realmente importava, quando a corrida estava terminando. Então é mais um resultado manipulado, gente. Mais um resultado manipulado. E para mim o piloto do dia, né? Muita gente lá colocou o Verstappen, eu concordo completamente com isso. Pilotou muito. O Verstappen lembrou o Verstappen de 2023, do início de 2024, onde ele dominava. E foi uma corrida espetacular dele, né? E aí, assim, só para acrescentar alguns outros comentários aqui, né? De outros pilotos aqui, né, gente? É pra a gente ficar só na McLaren, né? Ferrari nhaca, como sempre, né? Ferrari não tem... era um GP que restava. A Ferrari, acreditem ou não, a Ferrari ela fica mais forte em Monza. E este foi o resultado da McLaren. Quer dizer, da Ferrari, né? Aí, ó, 25 segundos de distância da Red Bull. Né? Que pra mim, acho que é o melhor carro do final de semana, tá? Pra mim é o melhor carro do final de semana, né? Mas assim, a gente também tem que entrar também no assunto assim do Bortoleto, que ficou em oitavo, uma excelente corrida do Bortoleto. Excelente corrida do Bortoleto. É prejudicada, logicamente, mais uma vez pela Sauber, né? Fez um pit stop lento ali, eles estavam numa certa disputa ali com o Fernando Alonso, não cedeu a pressão, não cometeu erros, mas aí quando chegou nos pit stops ali com o Alonso, né, que eles estavam disputando posição, os dois pararam na mesma volta, o Alonso acabou obtendo vantagem, porque a equipe Sauber foi lenta, né? E aí, o resultado não deu outro, né? A sorte do Bortoleto, se é assim que a gente pode chamar, é que o Alonso teve uma falha em suspensão, porque eu não acreditaria muito que talvez ele conseguisse ultrapassar o Fernando Alonso, né? E o Antonelli, hein? O Antonelli, mais uma corrida assim, com punições e tudo mais, né? Foi punido 2 vezes o Antonelli, tá? Punido 2 vezes, né? Conseguiu terminar em nono, né? Para vocês verem como é a situação, né? O Hadjar, mais uma corrida muito boa. Claro que a gente também tem que se lembrar que o Hadjar e o Ocon largaram dos boxes, né? Ele partiu para o princípio de pneus duros com pneus médios, provando que essa era a estratégia ideal para quem começou a corrida com pneus duros, né? E que mais um aqui que eu gostaria de comentar aqui é o Tsunoda, né? 80 segundos atrás do Verstappen, gente. 80 segundos atrás do Verstappen. E olha que o carro da Red Bull hoje era o melhor, né? Eles trouxeram ontem no treino livre 3 uma asa nova, e essa asa deu uma sobrevida na Red Bull. Essa asa aí deu uma sobrevida não só na pole position de ontem, mas na corrida de hoje. E o Tsunoda, com esse melhor carro do final de semana, né? Pode ser que em Singapura as coisas voltem ao normal, a McLaren volte a dominar e tudo. Mas o Tsunoda, nem com o melhor carro, consegue pontuar, gente. Olha o que disso, né? Olha o que, né? E também o nosso querido Carlos Sainz, né? Nosso querido Carlos Sainz aí que, infelizmente, Carlos Sainz. Assim, se bem que o Bergman ali que teve culpa, né? Tem um momento ali onde houve um toque entre o Sainz e o Bergman que foi punido, né? E mais uma vez, erroneamente, né? Porque eu tô falando nessa discussão de Sainz e Bergman, porque em um momento da corrida os dois colidiram, né? O Sainz foi por fora na curva 4 e o Bergman foi por dentro, né? E o Sainz ignorou completamente, né? Ele fechou a porta pro Bergman e os dois rodaram, né? E o culpado disso foi o Bergman, né? Tipo assim, né? Tipo assim, eu não consegui entender até agora como é que vai na consciência desses caras punirem quem estava por fora, tampando quem estava por dentro, fechando a porta, ignorando a existência do Bergman, né? O Sainz, ele faz a curva ignorando a existência do Bergman. E quem é punido? O Bergman. O Bergman que é punido por estar na posição que tem que estar.
E o Sainz, que fez a curva por dentro, né, que fez ali a curva por dentro, é quem foi punido. Quer dizer que não foi punido. Então, como diz, tem uma fala em Poderoso Chefão 2, inclusive eu sou um hiper fã de Poderoso Chefão, diga-se de passagem, eu sou um adendo mesmo, que em um momento lá, o Marco Corleone fala uma frase que eu utilizo muito nessa situação do Sainz, né? Somos vítimas da mesma hipocrisia, né? Porque na semana passada o Sainz foi punido injustamente por um toque entre ele e o Lawson, e hoje o Sainz não é punido, mas merecia ser punido, né? E assim, eu acho assim que se a direção de prova quer partir para isso, qual o sentido de ter uma direção de prova então, né? Se quem eticamente está certo é punido, né? Então é vítima da mesma hipocrisia, né? Então, senhores, é isso aí que eu particularmente penso sobre o Grande Prêmio da Itália. Um Grande Prêmio até bacana de se ver, muitas disputas boas. Cara, me deu muita emoção assim ver. Assim, você vê que não é a Ferrari, por exemplo, né? Eu cito a Ferrari aqui porque para mim ela foi a principal protagonista, principalmente nas voltas iniciais, tanto do Hamilton, né, que saiu de um 10º lugar e conseguiu fazer uma excelente corrida no início, né? Conseguindo ultrapassar todo mundo que estava à sua frente, mas também ali com o Leclerc, né, que mesmo não tendo carro, né, cara, você vê que o cara tenta, você vê que o cara, você vê que é um talento ali desperdiçado, né, cara, por essa corja chamada Ferrari, né. E acho que a Ferrari dificilmente vai pensar em vitória, coisa do tipo, esse ano, né. Monza era talvez o último do último lugar, porque em Monza a Ferrari consegue ter aquela evolução, né. Tem-se aquela expectativa diferenciada da Ferrari ali, né? Mas assim, não vou negar para vocês, foi uma corrida até mais ou menos, assim, nessa questão assim de impressionante, de batalhas, né? Você via ali batalhas bacanas ali, mas assim, nada surpreendente, nada que daqui 10 anos alguém vá pensar assim, eu vou ver o Grande Prêmio da Itália de 2025, né? Talvez só para ver a cara de trouxa da McLaren, numa estratégia pífia dela, ou só para ver dois pilotos que estão disputando o campeonato tendo ainda, nessa altura do campeonato, ordem de equipe, né? Então é muito vergonhoso esse cenário que a McLaren se apequena, né? Eu estava elogiando a McLaren, tudo pela forma como ela estava indo, mas parece que ela ainda demonstra aqueles traços. Quando a oportunidade surge de verdade mesmo, quando está para testar mesmo se ela realmente mudou a mentalidade dela de 2024 para 2025, este Grande Prêmio confirma que ela não mudou. É porque ela não teve a oportunidade de fazer isso antes. Mas se isso acontecesse em outras coisas antes, ela faria. Então é uma equipe que continua com aquela mentalidade imbecil de uma equipe que se apequenou à mediocridade das ordens de equipe. Desse maldito papaya rules que eles falam que é esse tipo de movimento na corrida, né? Então, senhores, assim, posso estar errado aqui no que eu penso e tudo mais. Tem gente que vai falar, não, mas tem que ter justiça. O Lando Norris, ele foi injustiçado na Holanda, ele foi injustiçado na Itália. Tudo bem, você pode pensar desse jeito, tudo bem. Mas assim, cara, é uma disputa de campeonato, ponto a ponto. Cada ponto importa. Esses 3 pontos podem prejudicar o Oscar Piastri. Esses 3 pontos a menos de hoje pode prejudicar ele. Ele pode deixar de ganhar um campeonato que pode ser sua única chance por conta dessa mediocridade que ele se apequenou a fazer. Então, é muito da mentalidade desses pilotos, gente. É muito da mentalidade desses pilotos. Porque a equipe pode até ordenar, mas quem é que vai tirar o pezinho do acelerador e colocar no freio é o piloto. Vem também do piloto, a mentalidade do piloto. Então, se o Piastri perder, se o Piastri perder esse campeonato por 3 pontos, este Grande Prêmio vai ser o seu GP que fez ele perder sei lá, hipoteticamente, a única chance que ele tem de disputar um campeonato. E a gente não sabe como é que vai ser a partir do ano que vem. É um tiro no escuro a gente falar que quem é que vai ser o melhor carro do ano que vem, quem é que vai estar na disputa do campeonato do ano que vem.
Mas na hora da decisão mesmo, a McLaren mostra que ela ainda tem esse raciocínio medíocre e que só não foi utilizado porque a chance não veio. Então, é isso que eu particularmente penso sobre essa disputa de título medíocre que está sendo esse ano. É lamentável isso, lamentável, né? E é como disse o Verstappen, só por causa de um pit stop lento. O Verstappen me definiu nessa frase, só por causa de um pit stop lento. Então, desculpem, mas é o que eu particularmente penso, tá? Posso estar errado, claro, tudo bem, pode discordar de mim, pode concordar comigo, tudo bem, mas é a minha opinião, né? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos. Pode ser que tenha faltado alguma coisa ou outra assim e tal, né? Mas eu acho que é isso aí, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.